do que verdadeiramente é entregar as primícias ao Senhor. E dentro desse tema, nós escolhemos falar sobre o Deus vivo, que é o Deus de Daniel. E escolhemos para esse tema o capítulo 6 de Daniel, que retrata uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel. Quem não conhece Daniel e a Cova dos Leões? É uma história que até mesmo aqueles que não leem a Bíblia, que não têm esse conhecimento, mas já ouviram falar a respeito desse fato histórico real que aconteceu. E nós queremos aqui relembrar, à luz da Bíblia Sagrada, e a Igreja do Senhor fique atenta ao que Deus tem a falar para nós, neste culto tão especial. Daniel, aqui nesse capítulo 6, ele é lançado na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. O que Daniel havia feito para merecer, para ir para a cova dos leões? Até porque, queridos, em cada império havia uma pena de morte diferente, né? Se a gente for relembrar alguns capítulos atrás, capítulo 3, vai relatar, capítulo 4, vai relatar que no Império Babilônico, na liderança do imperador Nabucodonosor, a pena de morte era a fornalha de fogo. Quem lembra daquela história que os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais, e lá o imperador viu 4 homens andando dentro do fogo, e um era semelhante ao filho dos deuses. Ele fala dessa forma, mas ali era uma teofania, era uma aparição, era a própria presença do Senhor Jesus que estava ali, dando livramento àqueles 3 jovens. Então era a pena de morte, fornalha de fogo. Quando o Império Babilônico caiu na pessoa do rei Nabucodonosor, aí vai surgir o Império Medo-Persa, que é esse aqui que nós vamos ver hoje. Aqui já era um novo império, o Império Medo-Persa, que quem estava nessa liderança era Dario. E já nesse império, a pena de morte seria lançar as pessoas na cova dos leões. E assim cada império tinha sua penalidade. Por exemplo, o Império Romano. O Império Romano, a pena de morte que eles davam mais cruel era a morte de cruz. Foi a morte que foi levado o nosso Senhor Jesus Cristo para entregar a sua vida por nós. Uma morte cruel e desprezível para os piores infratores era a morte de cruz. Mas aqui voltando para esse tempo, os irmãos já conhecem muito bem a história, que Judá, Jerusalém, no ano de 605, alguns dizem 606, a cidade ela foi sitiada e tomada pelas tropas do rei Nabucodonosor, que era o imperador da época, era o grande império chamado Babilônia. E ali, querido, levaram cativos a nobreza. E Daniel, esse jovem que retrata aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, ele tinha cerca de 17, alguns dizem 16, 15, até 17 anos, quando ele foi levado para Babilônia. Era muito novinho.
E esse período era 605 antes de Cristo. Quando Daniel chegou na primeira leva, foi a primeira leva de pessoas que foram levados exilados, que foram tirados de Judá, lá de Jerusalém, e levados. Era a classe nobre, eram os príncipes, eram pessoas de alta sociedade, foram os primeiros, foram na primeira leva. Então foi Daniel. E lá na Babilônia o rei queria o quê? Treinar esses jovens, para que eles viessem trazer prosperidade. Ele queria treiná-los para que eles fossem habilitados na cultura, na língua, na religião, em tudo. E aí nós conhecemos a história de Daniel, um jovem, ainda um adolescente, quase jovem, que decidiu. A Bíblia usa essa expressão, que ele decidiu no seu coração não se contaminar e nem provar das iguarias da mesa do rei. Já começou por aí. Daniel era um jovem muito sábio, muito inteligente. Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Poderíamos até dizer hoje que ele seria um superdotado, alguém que está acima da média. Seria Daniel, um jovem acima da média. E assim ele se manteve durante toda a sua vida acima da média, um estudioso. E esse jovem, queridos, ele foi escolhido para servir no palácio. Porém, ele sempre se destacou entre os demais. Sempre ele esteve acima, em destaque. E ele foi levado para Babilônia. E os eventos do capítulo 6 já vão acontecer bastante tempo depois. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele era um jovenzinho, bem novinho, como alguns que estão aqui. Mas quando fizeram toda essa trama para que ele fosse lançado na cova dos leões, que seria a pena de morte daquele império, daquele regime político, ele já tinha cerca de 82 anos. Já era um senhor, um homem sábio. Foi exatamente no ano de 539 antes de Cristo. Então ele já tinha bastante tempo na frente. 539 foi a época em que o Império Medo-Persa derrota a Babilônia e assume o poder. E a gente vai ver nesse capítulo aqui que Daniel, ele passou pelo Império de Babilônia com Nabucodonosor. Ele passou pelo Império Medo-Persa com Dario. E ainda entrou para o próximo império, que era o Império Persa. Ou seja, um homem que teve a oportunidade de uma longa vida e se manteve fiel, e era um político exemplar. Então Daniel devia ter cerca de 82 anos quando foi lançado aos leões. Na época, queridos, para você entender, Dario, quando assumiu o poder, ele quis fazer algo diferente. Na época de Nabucodonosor,
O regime político era assim. O regime político era todo centralizado no imperador, no rei. Ou seja, Nabucodonosor, ele tinha poder absoluto. Ele imaginava que tudo girava em torno dele. Então todo o poder era centralizado no imperador. Já agora no governo de Dario, Medo-Persa, ele aplicou um regime político diferente, que era descentralizar o poder. Diferente do outro, ele agora quis descentralizar. Era muito grande o império e ele quis organizar a Babilônia, que era recém-conquistada. E por isso que ele achou por bem, no capítulo 6 é descrito, colocar 120 príncipes, porque eram 120 províncias. Era como se fosse 120 prefeitos ou governos espalhados para governar cada local. E sobre esses 120, ele pensou: eu vou colocar 3 presidentes. Enquanto o Brasil tem um presidente e os poderes, que formam o governo, os 3 poderes, aqui ele colocou 3 presidentes, para que tivesse poder absoluto sobre esses 120 príncipes. Enquanto que Daniel, aqui está descrevendo muito bem, ele era o primeiro. Ele era o primeiro. Ele era o mais destacado entre todos. E foi aqui como começou a trama. Porque é o seguinte, irmão: quando você começa a se destacar, quando o Senhor começa a te abençoar, por causa que em você há o espírito de excelência, te prepara, porque o inimigo vai começar a se levantar contra a sua vida. Ele vai fazer tudo para lhe derrubar. O que eles pensaram? Eles descobriram que no coração do imperador, do rei, ele já estava pensando em colocar Daniel acima de todos eles, que Daniel teria poder sobre todo o reino. Ou seja, Daniel seria aquela pessoa mais chegada ao rei e mais importante no reino, que depois dele só o rei. E foi exatamente aqui que todo mundo aqui, que eram os presidentes, os príncipes, toda essa cúpula se reúne para tramar, para eliminar, para destruir a vida deste homem de Deus chamado Daniel, que já tinha cerca de 82 anos nessa época. Queridos, por que eles desejavam fazer isso? Porque Daniel era um homem íntegro. A integridade de Daniel mexia com eles. Porque naquela época não era diferente também de hoje. A corrupção, ela está instalada em todas as camadas sociais. Aqui o texto vai dizer que o rei, que Daniel era o primeiro, para que os príncipes, que eram os governos, os prefeitos, pudessem prestar contas e o rei não tivesse dano, não tivesse prejuízo, o reino não fosse roubado, que os impostos que fossem recolhidos pudessem chegar integralmente no tesouro.
do império. Agora o que é que eles pensaram? Não, com esse homem Daniel no meio da história, vai ser difícil para a gente desviar a verba. Com esse Daniel no nosso meio não vai dar certo. A gente tem que arranjar um plano. Temos que arranjar uma forma de destruir esse Daniel. Porque esse homem íntegro, todo certinho, todo organizado, um homem desse que tem um espírito de excelência, tudo que ele faz é bem feito, tudo que ele faz é calculado, presta conta direito de tudo, é um homem super organizado, honesto. Como é que nós vamos poder desviar a verba? Como é que nós vamos poder colocar a mão no tesouro, nos impostos? E aí foi onde eles tramaram. E eles fizeram o que, irmãos? Hoje nós diríamos uma CPI. Eles fizeram uma investigação geral da vida de Daniel. Procuraram achar uma brecha, algo que pudesse incriminá-lo e lançá-lo na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que não acharam nada. Daniel era um homem fiel, íntegro. Era um homem incorruptível. Eles não encontraram nada que pudesse acusá-lo. Então eles pensaram: não há nada que possamos encontrar na vida de Daniel, a não ser que a gente procure alguma coisa concernente ao seu Deus, à sua religião. E foi quando eles tiveram a terrível ideia, a ideia que no final vocês vão ver que vai levar todos eles para a cova dos leões. Foi quando eles tiveram uma terrível ideia de mexer com um homem de Deus, um homem íntegro e fiel. E o Senhor vai dizer: ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nos meus pequeninos. É como se quisesse mexer na menina do meu olho. Quem é que pode mexer na menina do olho de Deus? Ninguém. E agora estava Daniel e todo esse complô, toda esta armação estava sendo montado para destruir o homem chamado Daniel. E aqui nós vamos perceber e ver, por Daniel ser o preferido, a Bíblia vai dizer que quando Daniel soube do escrito, a Bíblia diz que ele foi para a sua casa. Ele entrou no seu quarto, na sua câmara, que é o versículo 10. E ali ele orava, como de costume. Daniel não foi orar agora porque ele estava aperreado. Como alguém diz, porque ele estava em maus lençóis, porque ele estava precisando. Ele estava precisando. Mas anteriormente ele orava 3 vezes ao dia, como sempre ele costumava fazer. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele continuou orando. Ele estava sendo vítima de uma trama.
quando seus inimigos chegaram para o rei Dario, eles disseram: ó rei, todos estão de acordo, menos Daniel, que não sabia disso. Estavam mentindo, todos estão de acordo. Por isso que o rei assinou. Porque quando disseram todos estão de acordo, se Daniel era o principal, então ele pensou que Daniel estava de acordo. Amados, cuidado, porque o inimigo é cheio de falácia, de mentiras, de tramas, de artimanhas. Ele usa de todas as formas para derrubar o homem e a mulher de Deus, para lhe eliminar, para lhe destruir. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós podemos perceber no capítulo 6, que eles não contavam com algo inesperado diante da trama deles, algo que frustrou os seus planos. Era que Daniel era um homem de Deus, desde a sua infância, desde a sua adolescência, desde a sua mocidade, que Daniel havia colocado no seu coração honrar a Deus, priorizar a Deus, que Deus ocuparia o primeiro lugar na sua vida. Eles não tinham contado com isso. Eles não contavam, queridos, que Daniel servia a um Deus vivo, que o Deus de Daniel é um Deus vivo, não é um Deus morto. Eles não sabiam disso. Eles estavam acostumados com os deuses da Babilônia. Se você for ver a relação de deuses da Babilônia daquela época, eram inúmeros. Entre eles havia Marduk ou Merodach. Todos adoravam a esse Deus. Era como se ele fosse o principal, o senhor da Babilônia. Eles eram acostumados com a idolatria, com a feitiçaria, com a mentira, com o engano. E eles não contavam que Daniel servia ao Deus vivo. O Deus vivo. Só naquela cidade, querida, havia mais de 300 templos consagrados a deuses. Eram várias entidades, deuses com letra minúscula, que nada podem fazer. A Bíblia vai falar lá em Salmos 115, versículo 4 a 8. Nós fazemos questão de ler, e a igreja leia também, acompanhe. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua boca. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ai daqueles que confiam em ídolos. Esses homens estavam confiantes que eles iam se sair bem, que eles iam conseguir eliminar o homem chamado Daniel. Eles pensavam que eles teriam sucesso na sua trama, mas eles não sabiam que Daniel adorava o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra. Eu gostaria de ler mais um texto em Êxodo, capítulo de número 20, o versículo 4 e o versículo 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Nem te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deuteronômio capítulo 27, o versículo 15 também nos dá essa direção. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Se nós formos ler lá em Jeremias capítulo 10, o capítulo 10 de Jeremias, do versículo 1 ao 16, vai trazer uma descrição gigantesca a respeito deste assunto. E eles estavam muito acostumados. E agora, nesse governo descentralizado, em que em cada província havia ali um governo, eles ficaram agora muito preocupados. Como é que nós vamos fazer? Então vamos destruir esse homem chamado Daniel. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que Daniel, ele em nenhum momento ele vai aqui relutar ou se desesperar. Em nenhum momento na escrita nós vamos ver Daniel aflito. Ele sabia que a lei dos medos e persas, ela não mudava. A lei dos medos e persas naquela época estava acima de tudo. Então, quando o imperador, o rei, fazia um edito, assinava uma lei, estava feito, não podia ser desmanchado, não podia fazer diferente, tinha que fazer do jeito que estava no edital. Daniel sabia disso. Daniel era um homem entendido na lei. Daniel era um grande político, e ele sabia que nada poderia ser feito, nem mesmo o rei poderia fazer alguma coisa. Mas Daniel sabia que havia um único que poderia fazer algo, e este é o Deus vivo, o Deus de Daniel. E nós vamos perceber que os inimigos, ao verem a excelência na vida do servo de Deus, buscaram a ocasião, mas não encontraram. E agora eles voltaram e passaram agora a espreitar a vida de Daniel. E pegaram Daniel orando. E ficaram observando que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles ficaram espreitando as escondidas e vendo que Daniel, 3 vezes ao dia, ele se punha de joelho e clamava ao seu Deus. Não demoraram, correram para a presença de Dario. Chegando na presença de Dario, eles vão dizer: ó rei, não foi assinado um edital que durante o mês nenhum homem pode fazer petição a outro homem e nem se curvar diante de outro Deus a não ser a ti? E ele disse: é verdade. E aí começaram: pois aquele Daniel, olha só, pois aquele Daniel que veio entre os cativos lá de Judá, ele não faz caso de ti, ó rei. Olha só, a bajulação. Ele não faz caso de ti. Isso aí é o inimigo quando quer colocar você contra outra pessoa, né? Quando quer fazer outra pessoa te odiar, ficar contra você. Não é assim que ele faz, a artimanha dele? Ele não faz caso de ti, ó rei. Sabe o que é que ele está fazendo? Ele não está nem fazendo conta do que tu assinou, do edital que foi assinado.
Sabe o que é que ele está fazendo? 3 vezes ao dia, ele está se curvando diante do Deus dele. O relato histórico vai dizer que quando Dario ouviu isso, o seu semblante caiu. Ele se entristeceu. E a Bíblia diz que ele tentou até o final da tarde livrar Daniel, mas não teve jeito. E eles em cima rodeando o rei. Ó rei, tu não falaste, tu sabe que a lei dos medos e persas não pode ser mudada. Do jeito que foi acertado e assinado, tem que fazer. Ficaram pressionando, até Dario dizer: tragam Daniel e lancem ele aos leões. Trouxeram Daniel, e a gente observa que não há nenhuma reação escrita de Daniel. Por quê, irmãos? Porque Daniel estava confiando no seu Deus. Ele era um homem que tinha intimidade. Ele era um homem que tinha comunhão. Ele era um homem que sabia o Deus que ele servia. E sabe o que é servir a Deus verdadeiramente, irmãos? É você se colocar totalmente na dependência dele. Daniel não estava aflito nem preocupado, porque se o Senhor o livrasse, amém. E se o Senhor não livrasse, amém também. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, Deus, o Deus vivo, o Deus de Daniel, continuaria sendo Deus. Nada iria mudar. Ele continuaria sendo Deus. Aleluia. Amados do Senhor, o rei vai dizer: Daniel, o Deus que tu serve, ele vai te livrar certamente da boca dos leões. Lançaram dentro da cova dos leões. E o rei disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. Foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu próprio sinete e o sinete de toda aquela cúpula que estava ali, para que o propósito não fosse modificado concernente a Daniel. A Bíblia diz que Daniel foi para a sua casa, para o palácio, não dormiu, jejuou, não comeu nada, quer dizer, não quis música, e ficou muito triste, durante toda aquela noite. E logo cedo, muito cedo, ele se levantou e foi apressadamente à cova dos leões. Lá dentro do seu coração havia uma esperança que Daniel estivesse vivo. Para aqueles 120 presidentes ou prefeitos e os outros presidentes e toda aquela cúpula de conselheiros e de homens, eles tinham a certeza que Daniel estava morto, estraçalhado, que não havia sobrado nem ossos. Eles tinham essa certeza. Certamente estavam fazendo festa. Certamente estavam se sentindo agora livre. Livre para quê? Para corrupção, para mentira, para o desvio de verba, para o engano, para a mentira. Estavam se sentindo livre para fazer o que quisessem. Mas eles não contavam é que Daniel servia ao Deus vivo. Aleluia! Bendito é o Deus de Israel. O Deus de Daniel é um Deus vivo. O versículo 24 desse texto vai dizer o seguinte:
Depois que o rei foi muito cedo e gritou com a voz angustiante, no versículo 20, por Daniel, o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de livrar-te dos leões? Então Daniel agora vai responder. Daniel vai responder e vai responder com voz firme. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos estar na cova ou na fornalha, nós não vamos baixar a guarda, não vamos baixar a cabeça, não vamos lamentar, não vamos murmurar, não vamos reclamar, porque o Deus vivo, Ele está conosco. Aleluia. Daniel vai dizer ao rei: vive para sempre. Versículo 22, vamos ler. O meu Deus, olha o que Daniel vai responder: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Ele era inocente. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E agora vem a exaltação. É quando, amado homem, ele decide honrar a Deus. Deus é exaltado na vida dele e ele é honrado. Daniel, ele resolveu, durante toda a sua trajetória, a sua vida, a honrar o Senhor, a ser fiel a Deus, a andar na presença de Deus, a não se misturar com os pecados do povo da Babilônia, a não praticar as orgias, pecados, a não provar das iguarias da mesa do rei. Daniel, ele resolveu a ser um homem santo, a ser um homem diferente. E agora nós vamos ver que Deus é exaltado e glorificado diante de todas as nações, diante de todo o império medo-persa. O próprio rei, ele vai agora ordenar. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Primeiro, quando alguém se levanta contra o ungido de Deus, e este anda em fidelidade, em santidade, se prepare. Quem lembra de Ramã, que preparou uma forca para Mardoqueu? Para quem serviu a forca? Para ele mesmo e para sua família. O pior, que toda pessoa que tem um coração mau, intento mau, que trama contra a vida dos outros, ele traz problema para ele e para a família. Infelizmente, traz problema para ele e para a família. Foram lançados na cova os seus filhos, suas mulheres. Meu Deus, era gente demais. Irmãos, era gente demais. Eram os filhos, eram as esposas de toda aquela cúpula que tramou contra Daniel. E ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. É triste a história?
É. Mas quem mandou se levantar contra o Deus vivo? Quem mandou subestimar? Quem mandou pensar que o Deus vivo eram como os deuses da Babilônia? Os deuses feitos de fundição, obra do artifício. Quem mandou eles imaginarem que o Deus de Daniel seria um Deus qualquer como os outros deuses, que nada são e nada podem fazer? O versículo de número 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações, e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. O 26 diz: da minha parte é feito um decreto. Agora o rei, ele vai assinar um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por que, irmãos? Que ele vai dizer, ele vai responder: porque ele é o Deus vivo. Amém? Porque ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. O 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Está vendo? Ele livrou Daniel do poder dos leões. Queridos, o Deus vivo, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que criou todo esse complexo, todo este universo. Ele é um Deus que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Ele está acima de todos esses deuses da Babilônia, do Egito e de qualquer lugar e de qualquer nação. Ele está acima de todas as coisas. Não há nada como Deus. Ele subsiste por si mesmo. A ele pertence o poder, o domínio para sempre. Ele é o Senhor. Ele é o Deus vivo. Ele é aquele que fechou a boca dos leões, que enviou o seu anjo, aleluia, e passou aquela noite toda ali, a sua presença dentro daquela cova com Daniel. Daniel, ao amanhecer, foi retirado daquela cova ainda mais fortalecido, ainda mais cheio da graça, da presença e de força e de autoridade e de poder, porque ele esteve esse tempo todo com o Deus vivo, criador de tudo que existe, dono de tudo. Aleluia, bendito seja o Senhor, o Deus de Daniel. Ele é o criador de tudo que existe, amados. Nada pode escapar da sua mão. Aleluia. Nada, nada, nada. Ele tem um domínio sobre a terra, sobre as nações, aleluia. E com o seu poder ele destrói os inimigos do seu povo. O seu povo sempre vai prevalecer, porque a mão do Deus vivo, ela está a nos guiar, a nos proteger. Ele toma a frente da batalha, ele vai à frente do seu povo, ele guerreia pelo seu povo, ele livra o seu povo, ele exalta o seu povo e ele exalta o seu braço, porque ele é Deus e fora dele não há outro Deus. Este é o Deus criador dos céus e da terra. E eu convido a igreja agora a colocar-se de pé, para que a gente adore o Deus de Daniel.